estava numa loja com meus pais, eu morava nos Estados Unidos na época e eu comecei a sentir um mal-estar horrível, inexplicável. E a sensação que você tem na hora é que você está tendo um ataque do coração, que as mãos ficam geladas, o coração dispara, a respiração você vai sentindo um sufoco. É uma sensação muito ruim mesmo. E aí também junta, às vezes, a sensação que você está enlouquecendo. Milhões de pessoas em todo o mundo tiveram a mesma experiência de Silvana e muito provavelmente a mesma dificuldade em descobrir o que tinha acontecido. E no outro dia eu procurei um médico, que aí passou e eu fiquei bem, assim, perfeitamente bem. Então eu pensei, foi um ataque do coração. Fez um check-up e viu que eu não tinha nada, que eu estava com a saúde ótima. E a médica sabia do meu histórico, que eu tinha perdido 2 filhos, não fazia nem um ano. Então, ela achou que eu estava com depressão, que aquele mal-estar horrível era depressão, porque a depressão dá um mal-estar terrível mesmo. E assim, como até nos Estados Unidos isso era muito pouco falado, ela não associou com a crise de pânico, ela me receitou antidepressivo. O transtorno do pânico é uma doença reconhecida pela psiquiatria desde a década de 80. Foi mais ou menos nessa época que Silvana descobriu o que realmente tinha. Foi eu que descobri. Nós tínhamos saído até uma pequena viagem, eu estava casada na época e eu abri numa revista durante essa viagem, eu vi a figura de uma mulher com um rosto assim apavorado. E eu olhei naquela fotografia e falei assim, essa mulher sou eu. E eu comecei a ler matéria, né? E a matéria era sobre transtorno do pânico. E eu falei, é isso que eu tenho. E fiquei, assim, contente. Eu acho que é um alívio quando você está tendo aquelas crises horríveis e alguém fala depressão e você fala, gente, mas depressão não é isso. E de repente você tem um nome para sua doença. A síndrome do pânico atinge entre 15 e 30 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria mulheres. São pessoas jovens entre 21 e 40 anos que se encontram na plenitude de suas vidas profissionais. Porque quando eu descobri, eu fui para a livraria, para a biblioteca e peguei tudo que tinha sobre pânico e comecei a ler. Tudo que existia. Na medicina convencional, medicina alternativa. É você entender a sua doença, ver o que está acontecendo com você e se expor a situações que você tem medo. E com o tratamento você vai aprendendo a lidar com essa ansiedade. Com a ajuda dos remédios você também vai diminuir essa ansiedade e aí você vai voltar à sua vida normal. A informação é muito importante. Então, a Porta, a Associação dos Familiares e Amigos dos Portadores de Transtorno de Ansiedade, é uma ONG, tá? Quer dizer, é uma associação sem fins lucrativos que procura informar e ajudar os pacientes e familiares que têm transtornos ansiosos. Pessoas que têm familiares que têm ansiedade ou que tiveram crises de pânico ou que tiveram algum transtorno de ansiedade têm mais tendência, mais probabilidade de vir a ter transtorno de pânico. Os familiares não sabem como lidar com a pessoa que tem transtorno de ansiedade. Eles não sabem o que fazer. A crise de pânico ela pode aparecer em situações até de relaxamento, dentro de casa, vendo televisão ou no seu trabalho, no dia a dia. Quer dizer, não existe uma causa direta entre passar um estresse e ter uma crise de pânico. O que se sabe é que o pânico, ele não é um transtorno curável, ele é controlável. É comum que os distúrbios psíquicos sejam interpretados como simples fraqueza de caráter. As pessoas falam, mas como que ela está tendo uma crise, de repente está boa e de repente está tendo uma coisa assim? Aí às vezes as pessoas não acreditam em você e isso é muito triste. As crises começam com uma ou outra isoladas, depois começam a se repetir, começam a ter às vezes 3 ou 4 crises por mês ou até uma ou mais por dia. E aí desencadeia um quadro que nós chamamos de fobia, de agorafobia. A agorafobia é o medo de passar mal. Então aí a pessoa não consegue mais sair de casa, não consegue ir para o trabalho. Eu não ia no supermercado se não fosse com o marido ou com a filha, eu não ia numa farmácia, eu não fazia nada, entendeu? Eu não entraria num restaurante de jeito nenhum. É uma crise aguda que leva entre 15 e 30 minutos até 1 hora, onde a pessoa passa muito mal e a sensação é de morte ou de ataque cardíaco. As minhas crises duravam em média 20 minutos, mas tem pessoas que comentam que ficaram 30, 40, 1 hora o dia todo. E muitas pessoas têm crises de pânico noturnas. Elas acordam com falta de ar, com taquicardia, né? Sensação de morte, precisa levantar, ir até a janela, respirar. A pessoa vem e acha que ela é única
que tem aquele quadro. E ela fica muito angustiada. Por que que eu tenho? Por que que o outro não tem? A minha vida não é normal. Na fase aguda, nós usamos medicação, né, principalmente antidepressivos e às vezes tranquilizantes associados no início, entre 4, 6, 8 semanas. Nós usamos também a psicoterapia cognitiva. O que é isso? É você entender a sua doença, ver o que está acontecendo com você e se expor a situações que você tem medo. E com o tratamento você vai aprendendo a lidar com essa ansiedade e aí você vai voltar à sua vida normal. Graças à linha de tratamento que eu comecei a adotar comigo, tanto que eu estava lendo, eu comecei a fazer exercício, tirei a cafeína. Durante um ataque de pânico, se ela souber transferir o que ela aprendeu na yoga para aquele momento de crise e saber controlar a respiração dela, sim, ela vai melhorar bastante. Então, por um lado, o exercício ele pode provocar, deflagrar um ataque de pânico, mas se eu faço ele sistemático e regular, eu faço com que a pessoa se adapte a essas crises, a esses ataques e se conscientize de que aquilo não vai causar morte para ela. Se você faz aquilo contínuo, o seu corpo vai liberar serotonina, endorfina, uma opção de substâncias que ajudam a cortar as crises de pânico. Então, você precisa fazer exercício. Então, a pessoa que tem transtorno de pânico, quando ela faz atividade física intensa pela primeira vez, vai ocasionar uma crise de pânico. Porém, quando ela faz atividade física sistemática e tem o terapeuta informando para ela o porquê daquilo e como aquilo acontece, ela vai passando por essas crises de pânico várias vezes e aquilo vai se tornando mais fácil para ela lidar com aquele medo, com aquela crise. Os grupos de apoio são também um importante aliado na recuperação de quem sofre com pânico. Para mim foi essencial. Primeiro porque você não está mais tão só, tão excluída. Você percebe que você não é doida. E as pessoas com pânico, elas no geral são muito inteligentes, muito criativas, que estavam sofrendo como eu, e aquilo assim me deu uma força muito grande. Quando ela entra num grupo em que ela percebe que outras pessoas têm o mesmo problema, que já fizeram tentativas XYZ, o que acontece? A pessoa fica mais tranquila. Percebe que não é só ela e aí isso mexe realmente com a autoestima da pessoa e ajudar esses pacientes a melhorarem, a terem melhor qualidade de vida. Fique por dentro dos programas ligados ao bem-estar e à saúde. Acesse o nosso site e saiba mais seguindo o Twitter do Edição Saúde. Até o próximo programa. Tchau!